A palavra escrita era muito importante. Sabe, você tinha todos aqueles livros, a Bíblia, os diferentes evangelhos e outras coisas com as quais as pessoas estavam bastante familiarizadas. Mel Gibson acabou de fazer uma declaração que está abalando os alicerces do cristianismo. O ator e diretor conhecido por seu filme polêmico, A Paixão de Cristo, revelou algo que tem deixado estudiosos bíblicos em busca de respostas. Ocultas na Bíblia etíope estão palavras de Jesus que foram deliberadamente removidas da versão que você lê hoje. Esses não são detalhes menores ou frases alternativas. São ensinamentos, profecias e advertências completas que Jesus deu após a sua ressurreição. Palavras tão poderosas que permaneceram ocultas por quase 2000 anos. O que poderia ser tão aterrador a ponto de a igreja guardar seu segredo por séculos? Porque a Etiópia, uma terra que nunca foi colonizada, detém o único registro completo do que Jesus realmente diz. A revelação de Gibson abriu uma porta que muitos pensavam que permaneceria fechada para sempre. Se você quer saber a verdade que eles têm escondido de você, clique no botão gostei e se inscreva-se agora mesmo. Esta é uma informação que eles não querem que você veja. A revelação da mensagem de Jesus na Bíblia, etíope. Por quase 2000 anos, os cristãos ouviram a mesma história. Jesus ressuscitou dos mortos, apareceu aos seus seguidores e depois ascendeu aos céus. Mas na Etiópia, livros cristãos muito antigos contam uma versão mais profunda dessa história. Uma versão que a maioria das pessoas no Ocidente nunca ouviu. A Igreja Ortodoxa Etíope possui uma das Bíblias mais antigas e maiores do mundo. Alguns desses livros nunca foram aceitos pela Igreja Romana. Eles incluem escritos que falam sobre o que Jesus ensinou após a sua ressurreição, mostrando que a sua mensagem não terminou quando ele saiu do túmulo. Esses escritos antigos foram preservados por séculos por monges etíopes que os copiaram cuidadosamente à mão. Eles acreditavam que as palavras de Jesus jamais deveriam se perder. Nesses livros, Jesus não parou de ensinar depois de ressuscitar dos mortos. Ele compartilhou verdades ocultas, deu avisos e ajudou a preparar seus seguidores para o que estava por vir. Um dos livros mais importantes é chamado de Livro da Aliança. Ele afirma registrar as coisas que Jesus disse a seus discípulos após a ressurreição, mas antes de retornar ao céu. Neste livro, Jesus fala não apenas como um mestre ou profeta, mas como o Rei do céu e da terra. Ele diz aos seus seguidores para irem pelo mundo e construírem o reino de Deus, mas não usando armas ou violência. Em vez disso, ele diz que o Espírito Santo será o seu poder. Ele ensina que o que acontece dentro do coração de uma pessoa é mais importante do que o que acontece em templos ou rituais. Ele também adverte que, com o tempo, as pessoas distorcerão suas palavras e usarão seu nome indevidamente. Ele diz: chegará o dia em que as pessoas gritarão o seu nome nas ruas, mas seus corações estarão longe dele. Construirão grandes templos de ouro e pedra, mas esquecerão o templo da alma. Essas advertências parecem se encaixar perfeitamente no mundo atual. Jesus prevê guerras mentiras sendo tratadas como verdades e famílias se desfazendo. Ele diz: as trevas virão quando as pessoas não mais reconhecerem a sua voz. Uma frase impactante diz: bem-aventurados os que sofrem pelo meu nome, não em palavras, mas em silêncio. Ela mostra um Jesus que caminha com pessoas que sofrem em silêncio. Os esquecidos e invisíveis que ainda assim creem profundamente em seus corações. Outro livro da Etiópia, chamado Didascalia, oferece conselhos práticos sobre como viver como verdadeiros seguidores. Diz que as pessoas devem viver com simplicidade, jejuar, orar frequentemente e manter-se afastadas de governantes corruptos e traidores gananciosos. Jesus adverte contra falsos líderes que aparentam santidade por fora, mas prejudicam os pobres em segredo. Ele diz: não sejam como os escribas do futuro que vestem vestes brancas, mas devoram as casas dos pobres. Se os segredos do passado ainda podem mudar nossa visão sobre fé e verdade, que histórias ocultas se escondem no livro sagrado mais antigo e misterioso do mundo. A Bíblia. Etíope, vamos descobrir. O fogo esquecido e a verdadeira voz de Cristo. Os mesmos textos também incluem uma profecia sobre o futuro da fé. Jesus diz que nos últimos dias sua voz se erguerá novamente de lugares inesperados de desertos, montanhas e até mesmo da parte dos filhos de escravos. Ele diz: seu espírito falará por meio daqueles que são ignorados pelos poderosos. Essa ideia subverte a imagem tradicional da igreja. Significa que a verdade pode vir não daqueles que estão no poder, mas dos humildes e esquecidos. A longa história cristã da Etiópia ajuda a explicar por que esses textos sobreviveram. O país é cristão desde o século IV, mas ficou isolado de Roma por centenas de anos. Por causa disso, manteve uma fé mais espiritual e mística.
Nesses escritos etíopes, Jesus fala sobre anjos, demônios e o propósito da alma. Ele diz às pessoas para orarem com todo o seu ser, não apenas com palavras. Deixe seu corpo se tornar uma oração viva. Ele diz que o seu silêncio fale mais alto que os sermões. Os etíopes também afirmam que existem 3 razões principais pelas quais a Igreja Ocidental rejeitou esses escritos. A primeira é o controle político. Roma queria uma Bíblia clara e simples, de fácil manuseio. O segundo motivo é o misticismo. Os livros etíopes estão repletos de visões anjos e batalhas espirituais que os líderes ocidentais consideraram muito estranhos. O terceiro motivo é o medo. Eles temiam que se as pessoas ouvissem esses ensinamentos, seguiriam a Deus diretamente, em vez de confiar na igreja para obter orientação. Alguns textos etíopes também afirmam que Jesus permaneceu na terra por 40 dias completos, após ressuscitar dos mortos. Durante esse tempo, ele revelou o que chamam de pergaminhos celestiais. Ensinou que anjos caminham ao lado de cada pessoa. Demônios sussurram na mente das pessoas, e cada pensamento constrói uma escada para o céu ou um caminho para as trevas. Ele também advertiu que suas palavras seriam alteradas, sua imagem repintada e seu nome vendido. Quando observamos com que frequência o nome de Jesus é usado hoje em dia para fins lucrativos ou de poder, essas palavras parecem especialmente verdadeiras. Mas mesmo com essas advertências, os textos etíopes terminam com esperança. Dizem que Jesus disse aos seus seguidores que a verdade jamais morrerá. Ele disse: "Eu sou a semente e a espada. Voltarei." Esses escritos mostram uma imagem muito diferente de Jesus. Uma imagem mais forte, mais profunda e mais pessoal do que aquela que a maioria dos cristãos ocidentais conhece. Este Jesus não pertence a edifícios ou sistemas. Ele pertence aos corações que verdadeiramente o buscam. Enquanto grande parte do mundo pode ter esquecido suas últimas palavras, a Etiópia se lembrou. E talvez seja lá que resida a verdadeira voz. A mensagem de Cristo esteve sempre presente nos lugares tranquilos, onde a fé jamais se apagou. Se a Etiópia realmente preservou as palavras esquecidas de Cristo, que lições mais profundas esses textos sagrados revelam sobre a vida, a morte e o despertar final da humanidade? Vamos explorar isso mais a fundo. Ensinamentos ocultos, vida, morte e o despertar do verdadeiro espírito. A antiga Bíblia etíope contém ensinamentos que muitas pessoas nunca ouviram. Ela conta uma história profunda sobre a vida, a morte e a criação e o que realmente significa despertar o espírito interior. Esses escritos afirmam que após sua ressurreição, Jesus compartilhou ensinamentos secretos que nunca foram registrados nos evangelhos comuns. Durante séculos, monges etíopes protegeram esses textos, acreditando que eles continham a verdadeira voz de Cristo. Nesses livros antigos, Jesus ensina que a morte não é o fim da vida. Ele diz que o corpo é como uma roupa que se desgasta, mas o espírito continua vivendo. Quando o corpo se desfaz, o espírito retorna ao seu verdadeiro lar, que é o fogo e a luz de Deus. Seus seguidores ficaram com medo ao ouvirem isso, mas Jesus disse-lhes para não temerem a morte. O que eles deveriam temer, disse ele, era viver sem o espírito, Yat-Yat. Ele chamou isso de morte que caminha enquanto o coração ainda bate. Isso significava que uma pessoa podia estar viva por fora, mas vazia por dentro. Muitas pessoas, disse ele, perdem a conexão com a luz interior e preenchem o vazio com ruído, dinheiro e orgulho. Elas se esquecem de que a presença de Deus habita seus próprios corações. Cada pensamento e sentimento, explicou Jesus, possui poder espiritual. Ela pode tanto elevar a alma à luz, quanto arrastá-la para as trevas. A verdadeira fé, segundo esses escritos, não se trata de seguir regras, mas de despertar o espírito que já habita em você. Outra parte da Bíblia etíope fala sobre 2 criadores e um mundo ilusório. Diz que nem tudo foi criado pela mesma fonte verdadeira. Havia um criador da verdadeira luz, o Pai de todos, mas também havia outro ser, um construtor de sombras. Esse ser, cheio de orgulho, criou um mundo que parecia belo, mas não era feito de espírito. Ele queria governar e se autoproclamava o único Deus, mas estava cego para a luz maior que existia acima dele. Por causa desse orgulho, o mundo se tornou uma mistura de beleza e dor, verdade e mentira. Jesus disse que veio a este mundo ilusório não apenas para salvar almas do pecado, mas também para ajudá-las a despertar desse sonho ilusório.
Ele disse aos seus seguidores que a verdadeira luz de Deus ainda habita todas as coisas, mesmo na escuridão. A missão de cada alma é encontrar aquela centelha oculta e trazê-la de volta à luz eterna. Antes de ascender aos céus, Jesus proferiu o que os escritos etíopes chamam de sua profecia final. Ele disse que chegaria o tempo em que o amor desapareceria e a fé se tornaria apenas um ato. As pessoas adorariam com a boca, mas não com o coração. Mas nesse mesmo tempo, ele prometeu que seu espírito ressurgiria, não em grandes templos ou por meio de líderes poderosos, mas na calma e na fragilidade. Meu espírito, disse ele, irá aonde a religião não pode chegar. Os orgulhosos não o verão, mas os quebrantados sim. Eles me conhecerão, não por palavras, mas pelo fogo. Este fogo, explicam os escritos, não é um fogo que queima o mundo, mas sim um fogo que queima a falsidade e o orgulho. É o fogo do despertar. Ele purifica a alma e abre os olhos. Jesus disse que esse fogo retornaria antes do fim, para despertar as pessoas novamente para a verdade. Muitos acreditam que essa profecia se aplica aos nossos tempos em que o mundo está repleto de ganância, orgulho e confusão, mas também sedento por algo real. Para o mundo de hoje, a mensagem da Bíblia etíope é clara. Diz: construímos falsos deuses com dinheiro, fama e poder. Oramos em templos de pedra, mas esquecemos o templo vivo dentro de nossos corações. No entanto, ainda hoje, existem pessoas silenciosas e invisíveis que carregam a verdadeira luz de Cristo. Eles não usam vestes douradas nem buscam elogios. Vivem com serenidade, guiados pelo amor e pela verdade. Suas orações impedem que o mundo mergulhe completamente nas trevas. A essência de todos esses ensinamentos é simples. O reino de Deus não está em algum lugar distante. Ele está dentro de cada pessoa. A própria alma é o verdadeiro templo de Deus. Cada ato de bondade, cada momento de perdão e cada ato de amor despertará essa verdadeira luz interior. Quando as pessoas vivem com amor, elas se tornam parte da chama celestial. A Bíblia etíope mostra um tipo de fé que não se baseia no medo ou no controle, mas na escolha pessoal. Ela nos ensina que mesmo em um mundo cheio de mentiras e ganância, a luz de Deus jamais se apaga. Os monges que guardavam essas palavras acreditavam que não estavam apenas protegendo textos antigos, estavam preservando a verdade viva de Cristo. Se a Etiópia guardava os ensinamentos ocultos de Jesus, poderia também guardar a história de um lugar onde ele viveu em paz, em vez de morrer na cruz. Vamos descobrir o Evangelho Perdido da Paz, a história oculta da Etiópia sobre o Jesus vivo. Jesus foi traído, torturado e crucificado em uma cruz romana para salvar o mundo. Segundo cristãos do mundo todo, essa história foi transmitida de geração em geração e é encontrada em igrejas, bíblias e obras de arte. No entanto, outro relato, que pinta um quadro completamente diferente do que aconteceu, foi preservado em um lugar distante na Etiópia. Alguns manuscritos muito antigos descobertos ali afirmam que Jesus não foi crucificado. Em vez disso, viveu tranquilamente, deixou Jerusalém e continuou a ensinar seus discípulos sobre cura, paz e coexistência pacífica com a criação de Deus. Essa narrativa, conhecida como o Evangelho Etíope da Paz, apresenta Jesus de uma maneira inovadora. Ele é retratado no Evangelho como um professor bondoso e sábio, em vez de um salvador sofredor. Ele fala sobre amor, natureza e equilíbrio, em vez de conflito ou retribuição. De acordo com esses textos, aprender a viver uma vida gentil pura e verdadeira é o caminho para a verdadeira liberdade, em vez de sofrimento ou morte. Uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo, a Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo, nunca foi como a igreja de hoje. Suas origens espirituais remontam a Menelik, primeiro filho do rei Salomão e da rainha de Sabá. A fé etíope desenvolveu-se sutilmente por meio da oração do jejum e de profundas práticas espirituais. Já as igrejas romana e europeia foram moldadas pela política e pela força. Em antigos mosteiros, em lugares como Lalibela e Aksum, monges guardavam pergaminhos e livros sagrados escondidos escritos em Ge'ez, uma antiga língua etíope. Esses escritos falam de um Jesus que conversava com o que eles chamam de anjos do ar e da água. Ele ensinou seus seguidores a purificarem o corpo e a alma, através do jejum, da oração e da lavagem em rios. Chamava a terra de mãe e o sol de pai, ensinando que toda a natureza era sagrada e conectada a Deus. Nessa versão dos acontecimentos, quando os problemas aumentaram em Jerusalém, Jesus não se deixou prender. Em vez disso, retirou-se para o deserto seguindo o exemplo de profetas anteriores. Mais tarde, as pessoas interpretaram mal seu desaparecimento e, com o tempo, a história de sua morte e crucificação se espalhou. Segundo teólogos etíopes, essa mudança não ocorreu por acaso.
Eles acreditam que foi moldada pelo Império Romano, que queria controlar a forma como as pessoas viam a fé. Quando o Concílio de Nicéia se reuniu em 325 d.C., os líderes da igreja sob domínio romano escolheram quais livros fariam parte da Bíblia. Estudiosos etíopes afirmam que esse concílio favoreceu uma versão do cristianismo que se concentrava na morte e no sofrimento. Um salvador moribundo, argumentam eles, tornava mais fácil controlar o povo do que um mestre vivo que ensinava a liberdade de espírito. Assim, enquanto Roma pregava sangue e sacrifício à Etiópia, manteve viva sua mensagem de vida e paz. A Bíblia etíope chamava Jesus de Yeshua o curador, e não de Cristo crucificado. Eles acreditavam que ele queria que as pessoas curassem suas mentes e corações, vivessem em paz e cuidassem uns dos outros e da terra. Os historiadores de hoje questionam essa história porque há poucas provas romanas para apoiá-la. Mas os estudiosos etíopes nos lembram que suas terras se tornaram cristãs muito antes de Roma, e que sua língua e tradições estão entre as mais antigas do mundo. Arqueólogos encontraram até mesmo antigos templos e cruzes em Yerra e Aksum que demonstram que o cristianismo se desenvolveu na Etiópia seguindo um caminho próprio. Outras descobertas, como os manuscritos do Mar Morto, mostram que existiram grupos religiosos primitivos que viveram em silêncio, praticavam a cura e se mantinham afastados da violência. Assim como o Jesus do Evangelho da Paz da Etiópia, esses grupos chamados essênios podem ter compartilhado as mesmas crenças sobre pureza e paz. Quer as pessoas vejam essa história como um fato histórico ou como uma mensagem espiritual, ela ainda transmite uma mensagem poderosa. Ela convida as pessoas a refletirem profundamente sobre o que Jesus realmente veio ensinar. Sua missão era apenas morrer pelos pecados da humanidade, ou era mostrar aos seres humanos como viver em paz uns com os outros e com a criação de Deus. O Evangelho Etíope da Paz pode não ser tão popular quanto a Bíblia ensinada no Ocidente, mas sua mensagem parece atemporal. Se a história de Jesus na Etiópia desafia tudo o que pensávamos saber sobre fé, o que torna essa antiga terra não colonizada tão singularmente escolhida para guardar a Bíblia mais antiga do mundo. Vamos analisar mais de perto. Etiópia, a terra não colonizada. A Etiópia se destaca como uma das nações mais antigas e extraordinárias da Terra. Sua história remonta a milhares de anos, moldada por mistério, fé inabalável e resiliência notável. Ao contrário da maioria dos países africanos, a Etiópia nunca foi colonizada. Essa independência permitiu que ela preservasse sua cultura, tradições e crenças ancestrais de maneiras que poucos lugares conseguiram. Muitos etíopes acreditam que sua linhagem remonta a Cam, um dos filhos de Noé, uma afirmação que encontra eco em antigos registros judaicos. Por isso a Etiópia é frequentemente vista não apenas como uma nação, mas como uma ponte viva para o mundo bíblico e uma das primeiras civilizações da humanidade. A fé sempre esteve no centro da identidade da Etiópia. Muito antes de o cristianismo chegar à Europa, a Etiópia já conhecia e adorava o Deus cristão. Registros históricos situam a presença do cristianismo na Etiópia já no século IV, não como uma crença importada, mas como uma fé abraçada naturalmente. No século VI d.C., o viajante Cosmas Indicopleustes visitou a Etiópia e a descreveu como uma nação cristã estabelecida. Ele também escreveu que os governantes etíopes acolhiam os cristãos que fugiam da perseguição em outros lugares, oferecendo-lhes refúgio, quando poucos outros o fariam. Algumas tribos etíopes praticam essa fé continuamente há mais de 3.000 anos, tornando a Etiópia uma das nações cristãs mais antigas do mundo, mais antiga até mesmo que a própria Igreja Católica. A Igreja Etíope também preserva uma das versões mais antigas e completas da Bíblia já escritas. Enquanto a Bíblia do Rei Jaime contém 66 livros, a Bíblia Etíope inclui 88. Entre seus textos adicionais, encontram-se escritos antigos como Enoque e Jubileus, livros ausentes na maioria das Bíblias modernas. Esses escritos adicionais são parte do que torna a Bíblia Etíope tão singular. Eles foram escritos em Ge'ez, uma língua antiga, que poucas pessoas hoje em dia conseguem ler ou entender. Como resultado, grande parte do mundo permaneceu alheia a esses textos por séculos. A Bíblia Etíope existe em duas formas, o cânone mais amplo com 81 livros e o cânone mais restrito com 72. Posteriormente, o imperador Haile Selassie declarou o cânone mais restrito como a versão oficial. A independência ininterrupta da Etiópia, sua fé ancestral e seus textos sagrados revelam uma poderosa verdade. As raízes do cristianismo estão profundamente fincadas na África. Embora muitas pessoas olhem para Roma ou Jerusalém,
Ao pensar na história bíblica, a Etiópia preserva discretamente uma das tradições bíblicas mais antigas e completas conhecidas pela humanidade. O que você acha da Bíblia etíope e de sua história oculta? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Esperamos que você tenha achado essa jornada tão fascinante quanto nós. Não se esqueça de curtir e se inscrever e clique no próximo vídeo na sua tela para acompanhar as histórias dos seus famosos favoritos.